profissão, assim como eles e como você, eu também. Tudo que eu queria era ter sucesso na profissão, empreender, viver da fisioterapia. E eu me considero um privilegiado, porque eu tive ótimas oportunidades no início da minha carreira. Eu sou de Belo Horizonte, trabalhei lá com futebol, quem conhece aí, trabalhei no Atlético Mineiro, tive uma baita oportunidade também de trabalhar no Minas Tênis Clube e também fui trabalhar fora do Brasil, na França e na Espanha. E eu tive, assim, um contato com professores e mentores muito bons, e eu fui percebendo que eu já sabia o porquê que eu estava fazendo a fisioterapia. Eu amo o que eu faço, eu adoro fazer, ajudar os pacientes, mas eu ainda não sabia o como, muito claro, o como eu iria chegar no sucesso que eu via os outros colegas alcançando, que eu via as outras pessoas que eu admirava alcançando na fisioterapia. E aí, naturalmente, eu vim para Brasília. Então, pessoal, faltava uma peça ainda nesse quebra-cabeça. Eu estava aprendendo sobre fisioterapia, mas eu ainda não sabia o sucesso na profissão. E eu vim a Brasília, comecei aqui a empresa, a Avance Fisioterapia, juntamente com a Luísa Costa, minha super companheira, e eu comecei a trabalhar, além do consultório, dentro de uma academia. Então, o trabalho ele começou naturalmente a crescer, afinal, eu comecei a dedicar muito a isso, e assim como você, eu fui me dedicando a cursos de fisioterapia. Olha só, grandes nomes da fisioterapia, ia a congressos, e eu comecei a ter cada vez mais contato com pacientes, a ajudá-los, educá-los, mostrar o caminho de recuperação. E eu estava ficando satisfeito. Só que eu ainda sentia que alguma coisa faltava esse sentido de, será que eu estou no caminho certo? Será que eu vou alcançar o sucesso que eu desejo? E, na verdade, pessoal, o problema que eu fui notando é que eu ainda tinha pontos que eu, por mais que eu tivesse passado por bons locais que me deram uma base boa na fisioterapia, eu fiz cursos bons sobre fisioterapia, mas eu ainda não sabia vender. Eu ainda tinha dificuldade para vender. Nem todos os pacientes que me procuravam, eles se sentiam confortáveis ou convencidos de fazer uma consulta particular. Afinal, eu trabalho com fisioterapia e consultas particulares. Eu nem sempre conseguia educar o meu paciente. Quando eu falo educar, é conectar com o paciente, é convencê-lo do que o que eu sei que pode ajudá-lo, ele nem sempre se sentia convencido de que aquilo era o melhor para ele. Então eu tinha dificuldade nisso, e isso me incomodava. Eram peças de um quebra-cabeça que eu não sabia onde achar. E nem sempre eu sabia empreender, encantar os pacientes, fazer o meu negócio, Avance Fisioterapia, prosperar. E eu percebi quais que eram os problemas. Eu trabalhava demais, pessoal. Talvez vocês se identifiquem com isso. Trabalhar em 2, 3 lugares para ter um rendimento legal. Sério, eu tinha medo de falar em público. Eu evitava exposição nas redes sociais. Nem sempre a minha agenda era cheia. Às vezes me dava medo de não conseguir fechar o mês por falta de pacientes. Então era muito atípico. Eu não sabia sobre planejamento financeiro. Eu não sabia vender, como eu falei para vocês. Meu engajamento nas redes sociais eram baixos. Eu postava, mas nem sempre era uma divulgação. E isso tudo eram os problemas que eu fui notando. E alguns pacientes ficavam satisfeitos, outros não satisfeitos, e eu não sabia muito bem o porquê. Mas, bom, a parte positiva nisso tudo é que eu vivia de consultas particulares. Talvez seja esse um dos seus sucessos profissionais. E sabe o que eu percebia, pessoal? Quantos mais cursos de fisioterapia eu fazia, não necessariamente um melhor profissional eu me tornava. Não necessariamente várias ferramentas te fazem enxergar além, através do muro, enxergar um novo horizonte de sucesso na profissão. Olha só essa figura que eu trouxe aqui para vocês. E tinha ainda outro problema. O valor da minha consulta eu não conseguia reajustar porque eu tinha receio da concorrência. Né? Será que os pacientes vão deixar de me procurar se aumentar o meu valor? Vocês já perceberam isso? Em outras palavras, eu sabia que eu queria algo diferente, mas a minha visão estava embaçada ainda, eu não tinha conhecimento. E tudo que eu queria era um óculos para ver essa mesma situação que eu estava de uma forma mais nítida. E, bom, como curioso que eu sou, uma pessoa inquieta, eu não aceito ver um problema e me contentar com isso. Eu sempre busco uma solução. E eu comecei a observar aqueles profissionais que eu já admirava, que tinham sucesso na profissão. O que eles tinham em comum? E eu percebi que eles viam a profissão, enxergavam muito além das técnicas. Eles não vendiam necessariamente exercício, eles não vendiam necessariamente técnicas. Eles tinham algo mais, e que era algo mais que eu não tinha aprendido nas universidades. Talvez você não aprendeu isso como eu. E o que eles tinham em comum? Eles sabiam muito bem conversar, articular, eles tinham um bom relacionamento interpessoal. E, além disso, eles sabiam ser profissionais que convenciam. Eles sabiam fazer as pessoas dizer sim para o que eles tinham a dizer, para as ideias deles. Eles sabiam muito bem ter uma rede de conexões, é o networking. Eles eram profissionais ali que atraíam pessoas interessadas por o que eles tinham a dizer. E eles também sabiam virar a chave na cabeça dos pacientes. Em outras palavras, vocês já escutaram aquele termo, a aliança terapêutica ou relação terapeuta, fisioterapeuta-paciente?
eles tinham algo assim. Só que eu ficava muito incomodado, porque eu não tinha aprendido isso. E aí, o que fazer? E aí eu decidi ir atrás de conhecimento. Afinal, me contentar com aquela situação de inquietude não era uma solução para mim. E eu decidi fazer cursos, ir além, buscar o conhecimento que eu queria, mas ninguém tinha me ensinado. E eu fui fora da fisioterapia. E um dos cursos que foi uma virada de chave para mim foi um curso de oratória, de comunicação. Mexeu com a minha cabeça. Eu já achava que eu falava bem em público. Eu já dava palestras, às vezes eu falava em algumas empresas sobre o meu serviço, às vezes eu falava na internet, mas eu só falava. Eu não sabia me comunicar, pessoal. E foi aqui que eu comecei, as pecinhas começaram a se encaixar na minha cabeça. E uma outra virada de chave que eu recomendo para você foram os livros aqui do Robert Cialdini, que é um psicólogo social. Muitos de vocês já conhecem esse livro, Armas da Persuasão, mexeu comigo. É como se fosse o tempero que faltava nessa receita, como se fossem peças que estavam começando a se encaixar onde antes estava vazio para mim. E aí, quando eu coloquei, e eu tenho uma tendência, pessoal, de tudo que eu aprendo, eu tenho uma tendência de levar para a minha prática. Eu sempre penso assim, se eu estou aprendendo isso, de alguma forma isso me serve lá na clínica, lá no consultório, nos meus atendimentos, e isso tudo me fez, assim, refletir que era algo prático para mim. Ele respondia às minhas objeções. Ele fazia a minha lente, o meu óculos, ficar com a lente mais nítida. E aí eu encontrei uma maneira de mudar aqueles problemas. Eu percebi, pessoal, que para o nosso sucesso ser cada vez mais ascendente, como um voo de uma ave, as nossas asas, como profissionais, elas tinham que ter um equilíbrio entre a técnica profissional, fisioterapêutica, e a nossa comunicação. E aí, com tudo isso que eu fui entendendo, eu decodifiquei essas informações e comecei a levar ao campo de batalha na empresa Avanço Fisioterapia, na minha empresa. E aí eu comecei a colocar em prática. Tudo aquilo que eu aprendi, eu comecei a aplicar. E eu tive erros e acertos. Foi o meu laboratório. E eu percebi o que dava mais resultado, o que não dava mais resultado, e no final eu fui extraindo de melhor que tinha. E eu comecei a ensinar para os meus colegas de trabalho. E eles começaram a se transformar com isso. E eu comecei depois a ensinar também colegas mais próximos de profissão. E eu percebi que eles começaram a melhorar as mesmas dores, dificuldades, barreiras que eles tinham na profissão, que impediam eles de chegar no sucesso profissional. Em outras palavras, a semente que eu plantei e que estava crescendo com os meus resultados, eles também estavam servindo para outros colegas. E aqui foi o terreno que começou a se tornar fértil e onde foi que nasceu o canal que vocês estão acompanhando aqui, Comunicação Resolutiva, que se tornou um curso e o que vocês podem hoje conhecer como um dos fatores que vão acelerar o seu processo de sucesso profissional. Mas antes de eu falar sobre isso, deixa eu ensinar o que vocês vieram aqui a aprender, que é, sobretudo, o ciclo infinito de pacientes particulares. E eu quero ensinar para você que isso pode ser, hoje, a informação que falta para você captar mais pacientes particulares, qualquer que seja a sua área de atuação. Basta seguir um método